O segredo espiritual. Olá, escolhido. Eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje quero compartilhar com você um ensinamento que pode despertar algo profundo dentro de você. Você já parou para pensar no poder que carrega em suas palavras e como elas podem transformar sua vida e o mundo ao seu redor? O que vou revelar neste vídeo não é apenas conhecimento, é um chamado. Fique comigo até o final, porque cada segundo desta mensagem foi feito para abrir seus olhos e fortalecer o espírito que há em você. Este é o momento que você estava esperando. Vamos juntos refletir sobre o poder que carregamos dentro de nós. É sem dúvida um exercício profundo e transformador. A ideia de que possuímos um presente intrínseco, uma agudeza na fala que é capaz de moldar o mundo ao nosso redor, é ao mesmo tempo inspiradora e um chamado à responsabilidade. Quando pensamos em nossa fala como um poder divino, fica claro que não se trata apenas de uma habilidade desenvolvida ao longo de nossas vidas terrestres. Em vez disso, é um presente do alto, algo que nos foi conferido para ser usado com intenção e propósito. Isso me faz pensar em quantas vezes subestimamos a força que há nas nossas palavras, o quanto elas podem construir ou destruir, dependendo de como escolhemos empregá-las. É como carregar uma espada que pode tanto defender como atacar, dependendo da direção em que a apontamos. É impressionante perceber que, sob a orientação do Espírito Santo, nossa língua transcende sua função comum e torna-se uma verdadeira arma celestial. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante, desfrute-o. Para muitos, pode parecer um conceito abstrato, mas quando nos aprofundamos na espiritualidade, fica claro que a habilidade de influenciar e tocar corações através das palavras não é algo do cotidiano. É uma extensão do plano divino para a nossa jornada. Versados nos ensinamentos de Jesus, somos recordados que ele, em sua sabedoria infinita, sabia exatamente quando e como usar suas palavras. Jesus não apenas falou para ser ouvido, mas para provocar transformação real e duradoura nos corações mais endurecidos. E isso, por si só, é uma poderosa lição para nós. Em várias ocasiões da vida, encontramos pessoas que, mesmo sem serem conscientes, são dotadas dessa capacidade transformadora. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você a pessoa que possui esse dom. O desafio está em trazer essa capacidade para a nossa vida consciente, para que cada palavra seja proferida com a intenção correta, nunca para ferir, mas sempre para curar. Deus, em sua infinita graça, nos chama a desmascarar a ideia errônea de que ser suave e manso é ser fraco. Na verdade, há uma força tremenda na mansidão, uma força que consome, transforma e, por fim, nos redime.
E quando olho para o espectro tão vasto de quem nos assiste, que abrange desde jovens adultos até a os de idade mais avançada, fico admirado ao ver como cada geração pode aprender e aplicar essa verdade eterna em seus contextos de vida. Cada um de nós tem a chance de abraçar esse poder como uma oportunidade e não um fardo. Imaginem quantas vidas podem ser tocadas, quantos corações podem ser aquecidos pela simples compreensão de que nossa fala pode ser um instrumento de Deus em ação no mundo. Caminhar no caminho que Jesus trilhou é ser tanto gentil quanto firme, saber quando oferecer conforto e quando, com amor, confrontar o erro. Esta jornada é um convite para se reconhecer a essência do poder que espreita dentro de nós e, ao fazê-lo, viver uma vida que verdadeiramente reflita a glória de Deus. Isso requer coragem, humildade e, acima de tudo, um coração disposto a seguir o chamado divino. Quando desafiamos a falsa dicotomia entre mansidão e fraqueza, começamos a perceber que na verdadeira mansidão reside o poder mais sofisticado e sustentador. Seguimos com convicção, certos de que podemos fazer diferença como Jesus fez, com palavras que edificam e libertam. É minha esperança que cada um de nós possa encontrar força e beleza nesse presente e usá-lo para fazer o bem e iluminar o caminho dos que estão ao nosso redor. A dualidade entre a mansidão aparente e o poder interior é um tema fascinante e profundo, que ressoa em muitos textos espirituais. Ela nos ensina sobre a força que muitas vezes reside silenciosamente dentro de nós, prontas para emergir quando as circunstâncias exigem. O aprendizado essencial aqui é que essa força não é agressiva ou explosiva, mas é uma autoridade calma e segura que se revela em momentos de verdadeira necessidade. Muitos de nós carregamos a impressão de que a gentileza é sinônimo de fraqueza, mas na verdade pode ser um sinal de força tremenda. Em nosso mundo atual, onde tantas vezes somos levados a reagir rapidamente e com emoção, ser gentil pode requerer uma força interna mais forte do que levantar a voz. É uma lembrança poderosa de que a verdadeira autoridade não precisa se afirmar pela força bruta, mas sim pela presença e influência tranquila. A maneira como utilizamos nossas palavras é fundamental em todos os aspectos de nossas vidas. O dom. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Da fala é precioso e possui um potencial transformador imenso quando usado corretamente, mas também carrega consigo grandes responsabilidades. Isto me traz a reflexão sobre como diariamente podemos usar palavras para apoiar ou afligir outros, e como essa decisão se conecta diretamente à nossa integridade espiritual. Quando nos voltamos ao Espírito Santo em busca de discernimento, começamos a perceber as situações em que nossas palavras podem servir um propósito maior, decidindo com sabedoria quando falar e quando se manter em silêncio.
em momentos de injustiça, é nossa responsabilidade, enquanto seres espirituais e conscientes, usar nossas palavras para trazer luz e verdade. Este é o ponto onde a metáfora da língua prateada se torna significativa. Tal como uma espada de 2 gumes, ela pode defender e atacar, mas é vital que o coração que maneja essa língua esteja alinhado com princípios de amor e compaixão. Isso requer uma consciência completa do efeito de nossas palavras sobre o mundo em torno de nós. O autocontrole torna-se, então, uma qualidade-chave para aqueles que desejam usar a palavra com responsabilidade. Saber o momento certo de intervir com sabedoria e quando permitir que a mansidão silenciosa proteja o momento é uma arte que muitos de nós ainda estamos aprendendo a dominar. Para grande parte de nossa audiência, que contempla desde os jovens adultos até os mais velhos, essa lição pode vir como um lembrete de que nossas palavras devem ser usadas para construir pontes e não muros. Quando internalizamos essa sabedoria, percebemos que cada conversa é uma oportunidade para expressar amor divino e espalhar bondade. Em nossos corações, aqueles que entendem o poder da língua prateada buscam inspirar e elevar aqueles que encontramos em nosso caminho. Na prática, isso significa que ao enfrentarmos desafios no dia a dia, procuremos trazer uma energia que transmita paz e clareza, ao invés de discórdia ou medo. Isso não só nos transforma, mas também tem o potencial de transformar o ambiente ao nosso redor e as pessoas que nele se encontram. A passagem pelo mundo espiritual nos ensina que, para manifestar essa força interior, é preciso agir com intencionalidade e propósito, alinhando pensamentos, palavras e ações de maneira harmoniosa com os ensinamentos divinos. No final, a presença interior do leão é um lembrete do poder que jaz adormecido em nossa interioridade e que se revela no amor, na verdade e na justiça. A voz que escolhemos usar deve refletir essa verdade, com palavras que elevem e inspirem aqueles ao nosso redor. É um caminho de aprendizado constante e de desenvolvimento pessoal, sempre voltado para um melhor entendimento de quem somos e do impacto que podemos ter no mundo. A reflexão sobre o poder da palavra e sua capacidade de tanto criar quanto destruir é um tema que ressoa profundamente na espiritualidade. Todos nós, em algum momento, já experimentamos o impacto de palavras proferidas sem consideração e a marca que elas podem deixar. É fascinante pensar que a língua, essa pequena parte de nosso corpo, pode ser capaz de guiar tanto para o bem quanto para o mal. Tiago nos oferece uma visão clara e nítida do perigo que a língua fora de controle representa, advertindo-nos sobre as consequências devastadoras de uma comunicação descuidada e impensada. A cada vez que falamos, temos em mãos uma dádiva que pode iluminar vidas, mas que também, se usada irresponsavelmente, tem a capacidade de causar enormes prejuízos. A dádiva da fala é algo a ser tratado com um respeito quase sagrado, oportunidade de conectar, compartilhar e construir. Contudo, o mesmo poder que pode edificar é o que pode também ferir e destruir. É como ter em mãos um instrumento de poder que, sem a devida consciência, pode rapidamente se tornar uma arma perigosa. Ao navegar por nossa jornada espiritual, somos frequentemente lembrados de examinar nossas intenções. O orgulho pode se insinuar, transformando nosso dom em uma ferramenta de vaidade e manipulação. Assim como qualquer outro presente divino, a habilidade de falar requer um constante autoexame e um alinhamento intencional com princípios de amor e humildade. Essa vigilância é fundamental para aqueles que desejam empregar suas palavras para um propósito mais elevado. A comunicação ocorre não apenas pelo que dizemos, mas também pelo que deixamos de dizer. Muitas vezes, a ausência de palavras é tão poderosa quanto o uso delas. Uma palavra não proferida por amor pode ser um escudo contra o dano que uma palavra em retaliação causaria. Precisamos nos lembrar de que nossas palavras carregam em si mesmos o poder da criação, e por isso a responsabilidade que temos é imensa. Nossas palavras realmente começam em nossos corações, refletindo nossos pensamentos, experiências e estados emocionais. Por isso, transformar o interior é fundamental para transformar o exterior.
O coração não purificado, onde reside egoísmo ou raiva, inevitavelmente dará à luz palavras que refletem caos e discórdia. Assim, todos nós temos a responsabilidade de ficar atentos ao que habita dentro de nós, cultivando intenções puras e buscando uma sinceridade que ecoe no que escolhemos expressar. Para os que buscam uma vida de paz e propósito, o caminho passa necessariamente pelo controle da língua. É um lembrete de que o silêncio pode ser tão eloquente quanto a fala e que devemos saber escolher quando usar cada um deles. Fazer isso nos conecta de maneira mais profunda ao cosmos e à sabedoria divina, que nos convida constantemente a usar nosso dom para construir e propagar o amor. Usar palavras para conectar, em vez de dividir, é um objetivo nobre e digno de nossa atenção e esforço diários. Cada dia nos é dada a escolha de como vamos usar esse presente maravilhoso que recebemos, onde cada palavra é uma semente plantada no terreno do coração daqueles que nos ouvem. É nosso dever garantir que sejam sementes de esperança, edificação e amor. Que possamos todos continuamente nos esforçar para que nossas palavras sejam uma verdadeira expressão da divindade que buscamos manifestar em nossas vidas, refletindo o melhor de quem somos no mundo. Discernir quando e como usar nossas palavras é um dom raríssimo e de um valor incalculável. Muitas vezes, esse discernimento é erroneamente visto como hesitação ou fraqueza, quando, na verdade, é uma das formas mais puras de sabedoria. Em nossa sociedade, onde a tentação de reagir rapidamente é constante, parar para ponderar se nossas palavras realmente são necessárias pode ser visto como uma anomalia. Mas aqueles que entenderam o verdadeiro poder da palavra sabem que mais palavras nem sempre significam mais impacto. Jesus nos ensina que a palavra precisa ser usada com intenção e propósito. A forma como ele abordava as situações era sempre considerando o impacto e as necessidades daqueles que o rodeavam. Ele sabia bem quando uma palavra podia despertar uma consciência e quando o silêncio era a melhor resposta. A iluminação que suas palavras proporcionavam não era apenas uma faísca momentânea, mas uma luz duradoura que transformava o entendimento humano. Em se tratando de injustiças e manipulações, agir com inteligência e compaixão torna-se imperativo. Somos frequentemente confrontados com situações onde o impulso inicial é de agir, mas sem a devida reflexão, corremos o risco de piorar o cenário. A coragem, ainda que indispensável, deve sempre vir acompanhada de sabedoria e compreensão. Nossa intervenção, quando necessária, deve ser uma aliada da justiça e do amor, oferecendo cura e clareza ao invés de conflito. A linguagem é uma ponte poderosa entre o mundo interior de cada indivíduo e a realidade ao seu redor. Com ela, temos o poder não apenas de comunicar, mas de conectar. As palavras são meios pelos quais podemos tocar o outro de uma forma que transcende o físico. Para que essa conexão seja verdadeira e profunda, nossas palavras precisam refletir a vontade divina, alinhando-se ao amor, à verdade e à compaixão. Essa capacidade de discernir e usar nossas palavras de maneira alinhada com os propósitos divinos não é algo que se desenvolve da noite para o dia. É um processo contínuo de aprendizado e adaptação, exigindo de nós um comprometimento em entender as nuances do momento e a abertura para nos deixarmos guiar por um entendimento superior. Nos comprometemos em buscar uma compreensão que nos permita intervir de maneira significativa, sempre respeitando o espaço e o tempo certos para fazê-lo. Cada interação é uma oportunidade de usar nosso dom da fala para iluminar e elevar, inspirar e motivar, e cabe a nós garantir que nossas palavras deixem um impacto positivo e duradouro. Isso sugere um caminho de crescimento pessoal e espiritual contínuo, onde estamos sempre abertos a aprender e a refinar nosso poder comunicativo. Em última análise, entender o poder da palavra nos coloca diante de uma responsabilidade. Cada palavra que pronunciamos deve ser uma extensão do amor divino, um raio de esperança em meio à confusão e uma âncora de paz em tempos de tumulto.
Ao ponderarmos cuidadosamente quando e como falar, participamos de um movimento sutil e constante em direção a um mundo mais humano e compassivo. Essa é uma jornada que todos nós podemos tomar. Ela começa dentro de cada um de nós e reverbera para além, tocando vidas, curando corações e promovendo uma compreensão mais profunda e gratificante do verdadeiro significado de comunicação e conexão. Esse é o poder da palavra, quando usada no mais elevado alinhamento com as leis universais de amor e verdade. A dinâmica entre o silêncio e a ação é uma dança sutil que muitos de nós buscamos dominar ao longo de nossas vidas espirituais. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram Jesus como um mestre nessa arte, alguém que sabia exatamente quando usar suas palavras para iluminar e quando deixar o poder do silêncio falar por si. O silêncio, muitas vezes subestimado, é uma forma poderosa de comunicação. Pode parecer à primeira vista a ausência de ação. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Mas na verdade é um espaço onde a reflexão e o respeito ganham vida. Essa escolha deliberada de permanecer em silêncio em certos momentos pode ser um ato de autoridade suprema, onde em vez de reagirmos impulsivamente, optamos por uma presença tranquila que desafia as convenções do mundo agitado em que vivemos. Nossa vida espiritual, assim como nossas interações terrenas, requer equilíbrio entre a manifestação da palavra e a introspecção silenciosa. Assim como um guerreiro sábio não levanta sua espada sem considerar as consequências, devemos também nós ponderar quando nossas palavras devem ser usadas como uma ferramenta para promover a compreensão e a compaixão. Essas batalhas que enfrentamos, frequentemente internas e espirituais, exigem que afiemo-nos no discernimento e na paciência. Enfrentar forças espirituais que vão além do nosso entendimento requer que sejamos perceptivos e cautelosos, confiando na orientação divina para nos guiar. Quando optamos por falar, é essencial que nossas palavras sejam alinhadas ao propósito divino, visando sempre a cura, a reconciliação e a justiça. A ação de falar torna-se então uma escolha intencional e não uma reação emocional. Essa perspectiva eleva nosso uso da palavra de algo mundano para uma experiência sagrada. Olhar para o próprio exemplo de Jesus nos oferece um modelo de como podemos integrar essa abordagem em nossa vida diária. Sua habilidade de falar quando necessário, calar quando apropriado e agir sempre com amor e verdade é um reflexo da mais elevada forma de liderança espiritual. Ele nos ensina que a verdadeira batalha não é aquela travada com agressão, mas aquela que é confrontada com coragem e integridade interior. Estarmos em sintonia com a sabedoria divina nos ajuda a saber quando nosso silêncio pode impactar mais do que 1000 palavras. No entanto, quando as circunstâncias exigem, precisamos estar prontos para levantar a voz pela justiça, empunhando a língua como uma espada espiritual. Neste ato de fala, descobrimos que não estamos apenas atuando em nosso próprio nome, mas permitindo que a voz de algo maior flua através de nós. Este equilíbrio delicado entre silêncio e ação é algo que nos desafia constantemente, nos convidando a crescer e a evoluir a partir de nosso
nosso núcleo espiritual. A maturidade em nosso caminho espiritual se reflete na capacidade de abraçar ambos os aspectos com sabedoria e graça. Quando honramos esse equilíbrio, nos tornamos agentes de mudança positiva em nosso mundo, levantando-nos como verdadeiros guerreiros do Espírito. O convite aqui é para continuar explorando e expandindo nossa capacidade de discernir o momento certo, de alinhar nossas intenções com a vontade divina e, assim, impactar profundamente a realidade de todos os que encontramos em nosso caminho sagrado. A jornada espiritual de utilizar palavras poderosas nem sempre é fácil e está, muitas vezes, repleta de desafios. Encontramos pessoas que não estão prontas para ouvir verdades, e às vezes a clareza das nossas expressões pode parecer ameaçadora para elas. Em um mundo acostumado com mal-entendidos e desinformação, falar com sinceridade e perspicácia pode ser visto como uma afronta ao status quo. Aqueles que se ressentem da força de nossas palavras geralmente são aqueles que lutam contra suas próprias inseguranças e medos. Em meio a esse confronto, é vital lembrar que o próprio Cristo enfrentou rejeição e incompreensão. Suas palavras, sempre voltadas para o amor e a redenção, muitas vezes encontraram solo rochoso em corações endurecidos. Mesmo assim, ele persistiu, sabendo que o impacto final de sua mensagem transcendia as reações imediatas e os mal-entendidos do momento. A resistência que enfrentamos pode servir como um testemunho da importância e do poder de nossas palavras. Quando nos mantemos firmes na integridade e na verdade, proporcionamos oportunidades de transformação, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ao tocar vidas através das palavras, participamos de algo maior do que nós mesmos. É um lembrete do chamado divino que nos impele a falar, mesmo quando as vozes ao nosso redor clamam silêncio. O impacto de nossas palavras não é apenas passageiro, ele reverbera e cria ondas em um espaço onde muitas vezes só havia desolação. Cada palavra proferida com amor e verdade tem o potencial de intervir divinamente na vida das pessoas. Essas sementes de esperança, quando lançadas, encontram caminhos insuspeitos para florescer e prosperar. Reconhecer essa influência nos encoraja a não apenas falar, mas a falar com responsabilidade e propósito. O verdadeiro chamado é levar luz onde há escuridão e paz onde há conflito. A beleza deste dom está em sua capacidade de transformar o desespero em esperança. Quando testemunhamos o poder das palavras, não apenas nas nossas vidas, mas naqueles ao nosso redor, somos constantemente lembrados do amor e da graça divina em ação. Somos mais do que apenas mensageiros, somos canais para um amor que busca restaurar e reconciliar. Permanecer aberto às oportunidades de falar é essencial, mas também devemos estar atentos a como e quando exercemos esse poder. É importante lembrar que nossas palavras devem sempre refletir o glorioso poder de Deus, nunca desconectar-nos da fonte de onde provém, nem do propósito para o qual foram concebidas. No tumulto dos desafios diários, a dúvida pode nos assaltar, mas precisamos lembrar que nossas palavras, quando alinhadas ao amor divino, se tornam instrumentos de transformação e cura. Somos chamados a ser portadores dessa luz, a serem usados com intencionalidade e coração aberto. Mesmo quando a resistência parece insuperável, possuímos a força interior para perseverar e continuar iluminando o caminho. Essa jornada de usar nossas palavras como instrumentos de poder divino é uma experiência contínua de crescimento e descoberta. Em cada palavra e silêncio, estamos vivendo uma dança constante entre a presença do agora e a esperança do que pode ser. E é isso que torna nosso caminho uma missão sagrada e profundamente significativa. A consciência sobre o poder de nossos dons nos traz uma responsabilidade intrínseca e inegável. Quando reconhecemos que nossas habilidades, especialmente o dom da palavra, possuem uma influência poderosa, há uma necessidade de alinharmos constantemente nossa intenção e coração a esses dons.
A tentação de usar essas habilidades de maneira que não reflete a humildade é uma armadilha comum, que muitos tropeçam se não estiverem profundamente ancorados na consciência espiritual. Manter-se humilde diante do Criador exige um reconhecimento permanente de que o que temos é emprestado, uma dádiva que deve ser usada para o bem maior e não para ganho pessoal. O exemplo do rei Davi é uma representação sublime de vigilância em oração contínua. Davi procurava a graça e sabedoria divinas para garantir que suas intenções estivessem sempre alinhadas ao propósito mais elevado. Essa prática de buscar constantemente um coração sincero é o que nos ajuda a redirecionar nossas intenções quando começamos a nos desviar. O adversário está sempre à espreita, esperando para distorcer nossos dons e criar divisão. No entanto, nossa fidelidade em manter uma comunicação aberta com Deus através da oração é o que fortalece nossas defesas espirituais. Essa conexão divina segura as palavras que falamos à vontade benevolente e eterna do Pai. Guardar o dom de uma língua prateada pura é uma escolha consciente que requer dedicação e disciplina espiritual. A busca contínua por Deus é uma jornada que enriquece nossas vidas e nos proporciona o discernimento necessário para empregar nossas palavras de maneira que ressoe com vida e verdade. Alimentamos nossa capacidade de expressão ao submergir nas Escrituras, estas que iluminam nosso caminho e clarificam nosso entendimento. As Escrituras nos oferecem uma base sólida, um ancoradouro para quando as águas da dúvida tentam nos desviar. Servem como um lembrete constante da necessidade de nos rendermos à orientação divina, permitindo que nossa comunicação seja um canal para influências positivas. É um compromisso que jamais termina, um processo contínuo de crescimento e descoberta. A disciplina espiritual exige não apenas uma devoção passiva, mas também uma ação consciente e constante para aprimorar nosso relacionamento com Deus. Envolve dedicação, um coração disposto e uma mente aberta para receber lições e bênçãos divinas. Essa prática transforma nossas interações cotidianas, transcendendo conversas banais em encontros significativos, cheios de propósito e sentido. Em todas as nossas interações, somos chamados a expressar a vida e a verdade. Esse chamado é uma responsabilidade sagrada que nos orienta a ser intencionais com a nossa fala, desejando sempre que nossas palavras elevem, inspirem e promovam crescimento. Isso ressalta a importância de uma vida de oração e meditação contínuas, cultivando a quietude necessária para ouvir a voz de Deus e permitir que suas palavras penetrem em nossas interações. A humildade é a chave para manter nossas vidas alinhadas à vontade divina. Ela nos lembra de nossa posição como servos, cujas palavras devem sempre refletir o amor que Deus tem por suas criações. Nesse espírito de serviço, encontramos um propósito maior, que não apenas nos beneficia espiritualmente, mas também abençoa aqueles ao nosso redor. O desafio de guardar nosso dom com humildade é constante, mas à medida que cultivamos uma relação mais profunda com Deus, aprendemos a navegar pelas tentações com graça e sabedoria. As Escrituras e a prática espiritual se tornam pilares em nossa jornada, guiando-nos e mantendo-nos centrados no que realmente importa. Em última análise, o impacto de nossas palavras deve sempre glorificar a Deus, servindo como um farol de sua infinita bondade e misericórdia.